Olá, muito boa noite. Está na hora das notícias do nosso estado. E nós começamos falando do julgamento do ex-delegado Geraldo Toledo, acusado de matar a namorada de 17 anos em 2013. E o júri acontece neste momento em Ouro Preto. O júri do ex-delegado Geraldo Toledo, acusado de matar a namorada de 17 anos em 2013, começou com meia hora de atraso na comarca de Ouro Preto. A sessão é presidida pela juíza Lúcia de Fátima Magalhães Albuquerque Silva e 7 homens compõem o conselho de sentença. A mãe da vítima é a primeira a ser ouvida como informante da acusação. O réu é acusado de homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e por impossibilitar a defesa da vítima. No julgamento, os jurados vão analisar também se o réu cometeu fraude processual ao deixar o local do crime, mudar o estado das coisas, apagando vestígios e dificultando a apuração dos fatos. Geraldo Toledo permaneceu preso durante toda a tramitação do processo. O julgamento havia sido marcado para o dia 10 deste mês, mas foi adiado. E o ano nem bem terminou, mas as contas já estão chegando. Os donos de veículos já podem quitar o IPVA de 2016. O aumento da frota elevou a expectativa de arrecadação, mas neste ano as taxas estão mais baixas. As novas tabelas de pagamento e as bases de cálculo do IPVA 2016 foram apresentadas pela equipe da Secretaria de Estado de Fazenda. A principal novidade para este ano é que haverá uma mesma data de vencimento para placas com diferentes finais. Nós teremos 2 placas vencendo no mesmo dia, diferentemente dos anos anteriores, que nós tínhamos uma placa por dia. Esse ano nós teremos 2 placas a cada dia. Veículos com placas que terminam em 1 e 2 têm as escalas de vencimentos nos dias 13 de janeiro, 15 de fevereiro e 15 de março. E assim sucessivamente, até as placas com finais 9 e 0, que têm pagamentos previstos para os dias 19 de janeiro, 19 de fevereiro e 21 de março. Vale lembrar que quem optar por pagar em parcela única até a data do primeiro vencimento tem desconto de 3% no valor do imposto. O proprietário que não concordar com o valor atribuído ao veículo pode pedir revisão. Atualmente, há mais de 9 milhões de veículos circulando em Minas Gerais, um aumento de 395 mil em relação ao ano anterior, o que faz a expectativa de arrecadação subir de 3,8 bilhões para 4,4 bilhões. Apesar da expectativa de arrecadação ser maior para este ano, a taxa média para os consumidores vai ser mais barata. O motivo é a desvalorização da frota. O contribuinte, em 2016, ele pagará menos 3,3% em média em relação a 2016. 40% do imposto é revertido para o Estado, 40% para os municípios e 20% para a educação básica. A taxa já pode ser paga a partir desta terça-feira nas agências credenciadas. Basta informar o Renavan do veículo. Quem não quitar o IPVA e insistir em circular está sujeito a multas. E ainda pode ter o carro apreendido, hein? Depois que 16 gatos foram cruelmente mortos na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, uma ONG de proteção aos animais fez hoje um protesto na frente do prédio. Essas 16 cruzes representam os 16 gatos mortos com requintes de crueldade nos jardins e em torno do prédio da Fafiche, no campus da UFMG na Pampulha. As 2 faixas na cor preta retratam o sentimento de luto. No chão do corredor que dá acesso ao prédio, uma alusão a poças de sangue que revelam a dor e o sofrimento da barbárie sofrida por esses animais. O ato de protesto, que também contou com a distribuição de panfletos que chamam a atenção para a causa, partiu de integrantes de uma ONG. Eu vejo com muita tristeza, porque eu fico imaginando o tanto que esses animais sofreram em mãos cruéis, mãos humanas, mas vejo também com muita indignação e com muita raiva. Eles não falam, mas eles sentem dor, eles sentem alegria, eles não fazem companhia. Nós devemos respeito aos animais. Você pode não gostar, você pode não querer conviver com o animal,
não tem problema. Agora, você tem que respeitar e não maltratar e, principalmente, não matar barbaramente como foi feito. A crueldade contra os felinos aqui na UFMG tem chamado a atenção de ativistas até de outros países. E essa crueldade tem ocorrido com uma certa frequência por aqui. Em 2011, 14 gatos foram mortos. No ano passado, outros 7. E agora, 16 gatos mortos de forma cruel. E até agora, ninguém foi punido. Fundamentamos a abertura em laudos feitos pela Escola de Veterinária. Esses laudos apontaram que provavelmente se trata de uma ação humana, dado o tipo de excisão de corte nos corpos. Fora certos ritos, que é pegar a tripa do animal e enrolar no pescoço. Isso nenhum animal faz com o outro. Quer dizer, isso realmente é obra de um ser humano. Eu acho que nós podemos, infelizmente, dizer com propriedade. A Fafiche hoje abriga um psicopata e as autoridades universitárias que não estão fazendo nada, eu acho que elas estão coniventes com esse perigo que está dentro da instituição. A presença desses animais sempre foi comum no local e o que se espera agora é que haja investigação do crime e ações que possam impedir que essa violência contra os felinos se repita. Em curto prazo, instalar câmeras e você treinar os funcionários, as pessoas, para uma convivência mais amigável. A universidade, em pleno século XXI, com tudo que existe hoje, a universidade tem a obrigação de ser contemporânea do seu próprio tempo. Ela tem que ter uma política no trato com os animais. Que absurdo, hein, gente? Que crueldade. O diretor da Fafiche, Fernando Filgueiras, encaminhou um ofício à Polícia de Meio Ambiente para investigar esse caso. E o prefeito de Belo Horizonte quer que vereadores da capital acelerem a votação de processos parados na Câmara. Carlos Lindenberg, muito boa noite. O prefeito foi lá pessoalmente pedir, mas pelo jeito adiantou alguma coisa? Adiantou muito não, viu, André? Boa noite. Acontece, sexta-feira ele foi lá, tomou um café com os vereadores e pediu que os vereadores, na verdade, limpassem a pauta, porque há nada menos de 25 projetos de interesse do governo lá na Câmara Municipal. Mas não adiantou muito não. E por que não adiantou? Porque hoje, primeiro dia de votação, simplesmente não houve quórum. As lideranças dos partidos conversaram agora à tarde e é possível que amanhã comecem as votações. O primeiro problema é que há 8 vetos do prefeito para serem analisados. Alguns serão derrubados, certamente, e outros talvez não. Mas esses vetos estão sobrestando a pauta, ou seja, estão trancando a pauta de discussão e votação de matérias. Mas são 25 projetos para serem votados. Haverá, evidentemente, um esforço daqui até o final do mês. A previsão é de que até o dia 22 é possível que esse assunto esteja liquidado. Por que isso? Porque o prefeito precisa que o plano diretor de Belo Horizonte, que é um projeto importante, precisa ser votado, deve ser votado no ano que vem. Ele quer, portanto, que a pauta seja liberada para que a Câmara discuta e faça audiências públicas para a votação do plano diretor. Ocorre que, do jeito que está lá, com a má relação do prefeito ou da prefeitura com a Câmara, vai ser muito difícil limpar essa pauta. É provável aí que desses 25 projetos, sendo que 8 aí são vetos, coisa aí de umas 6 ou 8 possam ser votados. Até o dia 27? Até o dia 22. Até o dia 22. O prazo é dia 22. Para projetos importantes, o Plano Municipal de Educação, o orçamento do município para 2016. Portanto, há assuntos importantes que devem ser realmente votados. Que também não é possível que vire o ano sem que o município tenha o seu projeto, o seu orçamento aprovado. É lamentável. Mas é possível que até dia 22 eles possam zerar a pauta, pelo menos votando aí de 6 a 8 projetos. É o que a gente espera, né? Obrigado, Lindenberg, pela sua presença com a gente. Boa noite. E nada de crise no mercado de pets. O setor deve fechar em alta neste ano. O faturamento deve ser de quase 18 bilhões de reais. E em Belo Horizonte há muitas novidades nessa área. Ampliação na linha de produtos e serviços. Mais de 11 mil itens para atender donos de cães e gatos em busca de conforto e qualidade de vida para os animais de estimação. Estratégias que renderam nos últimos 9 anos crescimento no faturamento. Tem dado bons números, a gente tem crescido mantendo o número de lojas na faixa de 15% em relação ao ano anterior. Então, assim, toda essa movimentação traz resultado. Com o mercado em expansão, a proprietária do Pet Shop vai abrir no ano que vem a 4ª unidade na capital.
inaugurar uma filial na Pampulha, uma região que a gente vê uma carência de mercado, tem muita residência, área muito residencial, com muitos donos de animais, mas que não tem uma loja grande, com comodidade, um atendimento bom, uma loja de porte maior para serem atendidos. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais, o mercado de pets vai fechar 2015 com alta de 7,5% em relação ao ano passado. A previsão de faturamento do setor é de quase 18 bilhões de reais. Seguindo a paixão pelos animais, essa rede de hotéis com unidades em BH e Lagoa Santa decidiu reservar uma ala com apartamentos preparados para receber os hóspedes e seus cães. Cada vez mais as pessoas que possuem cachorros, eles não querem deixar o cachorro mais sozinho em casa. Então eles acabam precisando levar o cachorro consigo. Então por que não também acolher o cachorro como hóspede? Para estar no hotel ao lado da sua companheira inseparável, Vanessa desembolsou R$50 pela diária. E aqui eu posso usufruir do conforto do hotel e estar do lado dela. Isso para mim é fundamental. Pelo bichinho de estimação vale tudo. Nada disso de só adestrar o cãozinho. A Adriana optou em fazer terapia com o recém-chegado Nico. O caçula da família é um dogo argentino. Temperamento forte que precisa ser acompanhado de perto por quem entende do assunto. Como é que você educa para fazer as necessidades no lugar? Como que você lida com as mordidinhas, que é uma coisa normal no filhote? Você molda o comportamento do seu cão para ser um cachorro calmo e equilibrado. O investimento valeu a pena, afinal, o Nico já começa a dar sinais que será obediente. Ele aprendeu muito rápido a sentir o jornal na patinha e ali é o xixi. Mesmo quando ele está aqui dentro um pouquinho, ele vai lá fora e faz no jornal. Pois é, né? Vamos continuar falando de economia? Também na contramão da crise, o faturamento do setor de franquias cresceu no primeiro semestre de 2015. Um levantamento mostrou que houve um aumento de 3% na abertura de novas lojas. O dever de casa está sendo feito com capricho. As empresas têm investido em gestão, corte de custos e negociação de prazos e descontos com fornecedores. O resultado já é bem animador. Nos últimos 4 meses, o faturamento do setor de franquias cresceu 13% em relação ao mesmo período do ano passado. Não basta você ter uma boa gestão de pessoas, você precisa ter uma gestão financeira, você precisa ter os teus custos na ponta do lápis, você precisa conhecer o teu cliente, porque no momento de crise você vai saber exatamente onde é possível cortar e onde você não deve cortar porque vai impactar na sua qualidade. O compartilhamento de informações estratégicas entre franqueados do mesmo setor tem ajudado a melhorar o desempenho. É uma forma de não repetir erros e multiplicar experiências que dão certo. Ivana se mantém conectada com outros empresários da franquia e já aproveitou dicas que deram certo em outras cidades. Um franqueado no Nordeste, fora de data comemorativa, de época, Dia dos Pais, Natal, ele fez uma promoção que deu super certo. Na compra do primeiro terno, o segundo tinha 50% de desconto, a franqueadora compartilhou com a rede e a gente implantou aqui. E está dando super certo. A empresária ousou. Abriu a loja em plena crise. Investiu R$250 mil. Os primeiros passos do empreendimento são marcados por muita economia e negociação. Momento de crise e momento de oportunidade. Aqui, por exemplo, o aluguel era R$ 7.500 e a gente conseguiu negociar uma carência de 30 dias e ainda conseguiu cair o aluguel para R$ 5.000. Fora a negociação com o nosso próprio fornecedor, que a gente conseguiu mais prazo para efetuar o pagamento ou desconto à vista. Todos os 11 segmentos de franquias aumentaram a receita. No setor de beleza, por exemplo, o crescimento foi de 24%. É interessante que quem vai investir todo o seu dinheiro de uma vida, de uma carreira, faça uma escolha bem pensada. Quais são as franquias que essa empresa já tem aberta? Conversar com o franqueado é super importante. Montar um novo negócio a partir de uma ideia original é algo bem possível, mas muito trabalhoso. Você terá que tomar centenas de decisões, a maioria delas muito estratégicas. Tudo vai depender de uma atitude sua, de escolhas que você vai precisar fazer. Quando o empreendedor opta por abrir uma franquia, ele provavelmente está apostando na segurança de um modelo que já foi testado.
Dúvidas como onde devo abrir minha loja, como deve ser a arquitetura e o design de interiores, qual o volume adequado de estoque, que embalagem é melhor e, sobretudo, a questão mais importante, qual é o perfil do meu cliente. Tudo isso já vem respondido quando você se torna um franqueado. Você consegue saber até em quanto tempo terá o retorno do investimento inicial, aquele que você gastou para estruturar o negócio. Bom, mas quando eu digo que uma franquia permite que você pule etapas, não entenda que estou dizendo que você terá que ser menos empreendedor, nada disso. Uma nova manhã em qualquer negócio sempre dependerá de como você baixou as portas na noite anterior. E convém não deixar acumular problemas, porque não há manual de franquia no mundo que possa impedir o fracasso de um empreendedor desatento. Falou tudo, né? Pois é, aquela história, muita gente querendo deixar de ser empregado, querendo ser patrão, mas é preciso ter muita atenção para não entrar numa fria. O jornalista Marco Antônio Lage, diretor de comunicação corporativa e sustentabilidade da Fiat, lançou o seu mais recente livro. Marco Antônio Lage recebeu amigos e familiares para o lançamento do livro na Casa Fiat de Cultura. A obra conta a história do projeto Árvore da Vida, programa de responsabilidade social que o grupo desenvolve desde 2004 na comunidade Jardim Teresópolis, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Esse livro é uma grande contribuição que a Fiat Chrysler traz para a sociedade, porque mostra na prática, com fatos reais, verídicos, acontecidos aqui muito perto da gente, que é possível essa integração entre a empresa, o desenvolvimento empresarial e o envolvimento com a comunidade, o desenvolvimento também da comunidade. No livro, Marco Antônio Lage faz uma narrativa a partir de histórias de moradores que tiveram suas vidas transformadas pelo programa que beneficia mais de 20 mil pessoas. O mundo pode ser melhor se grandes experiências ou grandes empresas, grandes líderes ou grandes pessoas trabalharem para o bem comum e trabalharem para a integração social e para o desenvolvimento humano. Olhar para o valor humano com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de atenção, com um pouco mais de foco, fazendo com que as pessoas, que é o caso que eu conto na experiência, a própria comunidade do Árvore da Vida se empoderou, e criou o seu caminho, o caminho da cidadania, de maneira magistral. O Árvore da Vida inclui diversos projetos voltados para a geração de trabalho e renda, fortalecendo a comunidade e ações socioeducativas. Eu conheço o Marco Antônio há pelo menos 30 anos e ele sempre foi uma pessoa admirável sob o ponto de vista humano. Com depoimentos emocionantes de dezenas de personagens, o texto narra as dificuldades de implantação, as ações desenvolvidas e as conquistas que tornam o programa referência para projetos empresariais de inclusão social. A história do Marco Antônio, junto com a Árvore da Vida, é uma história que deveria ser repetida por muitas empresas. É uma história de um olhar carinhoso, generoso, um olhar humano, humanístico para uma comunidade. Uma iniciativa exemplar, sem sombra de dúvidas, né? E veja daqui a pouco, comerciantes e polícia militar se preparam segurança para o fim de ano no centro da capital. A gente volta daqui a pouquinho, até já. Jornal Band Minas. Oferecimento